Oi, meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. E hoje nós vamos falar sobre diabetes. Tem algumas pessoas me perguntando aí nos comentários sobre o diabetes. Lembrando que isso aqui não é um vídeo médico, nem tem por fim ser um vídeo médico, ok? Vocês devem entrar aí em acordo com os seus profissionais responsáveis pela saúde de vocês, ou seja, os médicos que estão cuidando de vocês, e abrir com eles o jogo sobre o diabetes, tá? E eles com vocês também, porque isso aqui é para fins educacionais. Eu estava lendo aqui um novo documento que ele foi colocado em circulação em 2015, março, junho de 2015, que é um novo olhar sobre a nutrição, principalmente nos casos de diabetes, que está lá no site da Associação Brasileira do Diabetes. Se você quiser acessar lá, você vai achar esse novo, digamos, manual para instruir todos aqueles que são portadores de diabetes. Sabendo que cerca de 15 milhões de brasileiros, eles são diabéticos, ou tipo 1 ou tipo 2, e estão em tratamento. Alguns deles e outros nem sabem ainda que estão com diabetes e pré-diabetes, ok? Mas a verdade é que tanto a Associação Brasileira de Diabetes como a americana e a das Américas concordam em que a raiz do problema do diabetes 95% são os carboidratos. Os carboidratos é a raiz do problema do diabetes, porque na maioria das vezes a ingestão de uma quantidade excessiva de carboidrato faz com que o seu pâncreas libere uma quantidade boa de insulina, digamos assim, para colocar toda essa glicose do seu sangue dentro das células. E aquilo que não vai para a célula vai ser estocado em forma de gordura. Esse é o procedimento, ou seja, o seu pâncreas libera a insulina para fazer esse serviço. Só que com o passar do tempo e tanto lançamento de insulina no sangue pelo pâncreas, o seu pâncreas ele vai se cansando, vai se estressando e chega um momento que ele diz assim, olha, não dá mais não, cara, você está colocando muito peso, muita sobrecarga sobre mim e não vou produzir tanta insulina não. Aí começa o problema de resistência, muitas das vezes resistência insulínica, tem insulina, mas há resistência das células, e muitas das vezes não é produzido o suficiente de insulina para fazer todo o processo. E isso por quê? Porque você ingere muitos carboidratos, principalmente carboidratos de alto índice glicêmico, e você vai estressando o seu pâncreas, chega um momento que ele vai falar não dá mais e pronto, e daí acabou, ok? Aí a sua glicose começa a subir, porque você não tem insulina para atender a demanda de jogar essa glicose na célula, ou você produz a insulina, mas há uma resistência a essa insulina, e você continua a mandar carboidrato, você continua a usar muitos carboidratos, e o problema ele vai se agravando, você vai no médico, ele passa para você uma medicação, no caso do diabetes tipo 2, para você usar para jogar essa glicose nas suas células, para sumir com essa glicose do sangue, porque não pode ter muita glicose no seu sangue. Mais do que 100, 126 já é um diabetes, digamos. Só que, se o problema é a glicose, se o problema são os carboidratos, então por que insistir em estar usando uma grande quantidade de carboidratos, sendo que carboidrato é a raiz do problema? Eu vou mostrar para você um gráfico do momento em que você ingere os seus alimentos, sabendo que os macronutrientes que nós ingerimos carboidrato, proteína e gordura. São os macronutrientes que nós ingerimos na nossa alimentação. Então esse gráfico você pode observar lá em cima o pico de insulina que é dado quando você ingere carboidratos, uma quantidade boa de carboidratos. Então você pode ver que o nível de resposta da insulina está bem lá em cima.
Agora, quando você ingere proteína, você pode notar que o gráfico já está bem mais abaixo. Agora, o que acontece quando você ingere gordura? Olha só, a linha ela só tem uma curvazinha bem minúscula. Isso quer dizer para nós que a gordura é um nutriente neutro na questão de picos de insulina, de liberação de insulina para o pâncreas. Mas por que então ainda a medicina insiste em dizer que você pode usar carboidratos? A Associação Americana do Diabetes, ela aconselha que as pessoas podem usar até 60 gramas de carboidratos por refeição, fora os lanches. Ou seja, é uma quantidade bem alta de carboidrato que vai ser usada. Se você fizer 3 refeições de 60, vai dar 180 gramas. Mais os seus lanches vai para uns 220, 230 gramas de carboidrato. É muito carboidrato para quem tem diabetes. Mas por que então essa orientação de não consumir mais do que 60 gramas por refeição, fora os lanches? Infelizmente, porque todos têm uma fobia de gordura, ou seja, é um medo, um pânico de que a gordura vai fazer com que você tenha problemas cardíacos, problemas do coração e venha a morrer disso. Mas muitos estudos indicam que o próprio diabetes faz com que você tenha muitas mortes por problemas cardiovasculares originados do diabetes e não da gordura que você está ingerindo. Então, se a gordura é um alimento neutro, quando você ingere, não causa nenhum pico de insulina, você viu no gráfico que é bem baixo aquilo lá. Então, por que não trocar os carboidratos por ingestão de gordura? Sendo que a gordura é um elemento neutro. Bom, não se troca os carboidratos pela gordura justamente pelo pânico, pelo medo de a gordura entupir as suas artérias, mas isso não é verdade. Quando você começa a ingerir uma alimentação rica em gordura e pobre em carboidrato, você reverte esse processo terrível aí do diabetes, porque você não terá mais picos de insulina, ou seja, você não terá mais uma demanda por insulina causada pelos carboidratos, porque carboidratos necessariamente precisa de insulina. Tanto é que algumas pessoas que têm diabetes tipo 2 usam insulina injetável, os diabéticos tipo 1 usam insulina injetável, fora alguns outros medicamentos, justamente para atender a demanda de colocar essa glicose fora do sangue, dentro das células. Mas quando você tem uma alimentação baixíssima em carboidratos e rico em gordura, isso não acontece, então reverte a maioria dos casos de diabetes. Ou seja, você passa a usar menos medicação, você passa a usar menos insulina injetável, porque você não está tendo a demanda de insulina, porque você está ingerindo pouquíssimos carboidratos, ok? Existem muitos estudos nos mostrando que muitos casos de diabetes são revertidos, ou seja, algumas pessoas param de usar os remédios, os medicamentos por causa dessa dieta, a dieta cetogênica, low carb. Então, o que seria necessário? Você conversar com o seu médico e abrir o jogo para ele. Se for preciso, mostra estudo, mostra isso, mostra aquilo. Por quê? Porque gordura não é maléfico como nós pensávamos que fosse. Gordura não é a vilã da dieta. A vilã da dieta, principalmente para doenças cardiovasculares, se chama inflamação. Quando você tem inflamação no seu corpo, nas suas artérias, aí sim pode ser que a gordura seja talvez perigosa. Mas se você não tem inflamação, você não terá doenças cardiovasculares provindas da ingestão de gordura. Isso é fato. Isso é fato, não é teoria. O fato é melhor do que a teoria. Ok? Então, para vocês que perguntam aí sobre a dieta e o diabetes, tenham em mente essa verdade. Porque
Então a dieta seria boa para o diabetes, porque nós ingerimos baixa quantidade de carboidrato. E a energia que você precisa para as suas atividades vai ser tirada, vai ser conseguida através da alta ingestão de gordura. Com isso, o seu pâncreas vai ficar tranquilo, vai liberar pouca insulina, não vai ter tanta demanda e você vai ficar bem, tá certo? Então é isso aí, até o nosso próximo vídeo.